Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Que bênção, né? Estar na casa do Senhor para cultuarmos o nosso Deus. Vamos nos colocar de pé para falarmos com o Senhor, pedindo a presença do Senhor. Nós ainda temos a liberdade, né? De cultuar o nosso Deus. Enquanto sabemos que em muitos lugares já não tem essa liberdade, né, meus irmãos? Nós possamos aproveitar esses momentos para estarmos sempre aqui cultuando o nosso Deus. Vamos orar. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, meu Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela essa liberdade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar aos nossos corações. Sabemos, Senhor, que não estamos aqui por acaso. Que o Senhor esteja, meu Pai, falando aos nossos corações através do pastor Mateus, da equipe de louvor, que possamos sair daqui, meu Pai, transformados pela Tua palavra. Continua, Senhor, nos sustentar e nos abençoar. Nos santifique, meu Pai. Perdoa os nossos pecados para que possamos participar da Tua mesa, Senhor. E fale, Senhor, aos nossos corações essa noite. E que o Senhor aceite, ó Pai amado, este culto. Porque só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, Pai. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar? Vamos estar louvando o Senhor nesse instante com o hino 32. Tu és fiel.
Graça e paz, irmãos. Mesmo assentados, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versos 9 a 15. Vamos fazer essa leitura a uma só voz, mesmo assentados. Mateus 6, versículos 9 até o 15. Vamos lá, Mateus capítulo 6, versos 9 a 15, amém? Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, nós estamos diante do Sermão do Monte, onde Jesus, ele nos passa algumas instruções de como devemos orar. Antes, no início do capítulo, desse mesmo capítulo, ele faz algumas observações de como não devemos orar. Como não devemos orar? Nós não devemos ser hipócritas, né? Como diz Jesus, quando oravam, né, em praças públicas, em alta voz, para as pessoas verem eles orando. São hipócritas. E Jesus nos admoesta que nós não devemos orar assim. Mas ele nos ensina a orar. E aí no versículo 9, ele fala: portanto, vocês vão orar assim. E aí ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo 10, venha o teu reino. Jesus está aqui não somente caracterizando Deus, né? Apresentando Deus, que Ele é santo, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o Deus santo, que Ele é o Rei. Mas Ele nos admoesta de como devemos orar a Deus, em que situação estamos, sendo um Deus Pai, sendo um Deus santo, sendo um Deus grande Rei, tão soberano, Criador de tudo e de todos. Como devemos nos portar em oração diante desse Deus santo? E aí no versículo 12, os irmãos acompanham comigo aí: e perdoa-nos as nossas dívidas. Qual a minha situação? Qual a sua situação? Qual a nossa situação? A nossa situação é de devedor. Nós somos devedores de Deus. Nós devemos o sangue de Cristo derramado numa cruz. Essa é a minha situação. Essa é a nossa situação. Como devemos nos portar diante de Deus, sem máscara, sem querer se aparecer, sendo hipócrita, mas devemos nos portar desse Deus santo, grande Rei, na condição de devedores. Isso é interessante. Isso nos leva a fazer uma introspecção nossa de qual que é a nossa devida, a nossa real situação. E veja que Jesus, nesse sermão, ele não fala somente para aqueles circuncidados, não, ou não circuncidados, não. Jesus fala para todo o ser humano, todos nós.
estamos na mesma condição. Não importa o nosso status, não importa o nosso cargo na igreja, não importa se eu sou um teólogo ou não sou, não importa a minha classe social, não importa nada. Todos nós temos a mesma condição diante de Deus. Todos nós estamos na mesma situação. Devedores. Devedores do sangue de Jesus. E aí ele nos admoesta mais uma vez, ele nos faz mais uma admoestação de como devemos nos portar diante desse Deus Santo, sendo devedores, mas diante do outro, nós devemos perdoá-los também. Quando nós formos orar, pedindo a Deus misericórdia, e se nós não temos misericórdia do outro, como fica a minha situação diante de Deus nessa oração? Nós temos que ter pelo nosso irmão a mesma misericórdia que queremos receber de Deus, porque se assim não fizermos, então nós somos hipócritas, assim como aqueles que oravam em praça pública em alta voz. Que nós nessa noite possamos nos colocar diante de Deus em oração silenciosa. Vamos fechar os nossos olhos, baixar a nossa cabeça, orar a Deus na condição de devedores, na condição de miseráveis que somos, mas que nós precisamos desse Deus Rei, Deus Santo, das misericórdias dele, mas que também nós possamos nos lembrar do nosso próximo, em termos misericórdias dele também. Mas acima de tudo, nós devemos reconhecer a nossa condição de devedores. Vamos ficar alguns instantes na presença do Senhor em oração silenciosa. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, nos encontramos aqui na Tua presença, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Deus, tem renovado sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Nesse momento, Deus, somos pecadores, Senhor Deus, confessamos a Ti, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus. Concede, Senhor Deus, a nós, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua misericórdia, Deus. Entregamos, Senhor Deus, este ato, Senhor Deus, desculpa ao Senhor, onde nós fazemos parte, Deus, dessa mesa do Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui hoje não como chegamos, Senhor Deus. Possamos sair daqui com o nosso coração transformado pelo Senhor. Amém. Abençoa nossa vida, Senhor Deus, por completo, Deus. Entregamos esse culto ao Senhor, Senhor Deus. Muito obrigado. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém. Nesse momento, o conjunto tem a oportunidade Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé para cantarmos o cântico O Poder para Salvar.
Graças e paz, meus irmãos. Vamos orar? Querido Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos a Ti pelo perdão e pela graça que o Senhor nos tem conferido. Que nós possamos viver isso, Pai, em espírito e verdade. Assim como o Senhor nos perdoou, que também possamos liberar o perdão, que possamos perdoar aquele que nos tem ofendido, porque esta é uma condição primária para sermos perdoados pelo Senhor, pelas faltas que cometemos no dia a dia. Oh, Senhor Deus, obrigado por esses louvores que edificam a nossa alma. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos a Ti que continue falando aos nossos corações, através da palavra que será nos ministrada, que seja debaixo da unção e do poder do Teu Espírito Santo. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz de Cristo. Convido os amados a abrirem a palavra do Senhor no texto da nossa meditação nessa noite, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 45. Este é o primeiro texto onde aprenderemos uma lição acerca do perdão, e o segundo texto, a deixo sua vida aberta, ainda no livro de Gênesis, capítulo 50, do versículo 15 ao 21. Primeiro texto, Gênesis 45, do 1 ao 5, e o segundo texto, Gênesis 50, do versículo 15 ao versículo de número 21. Meus amados irmãos, nós nos encontramos em um mês cuja temática ela é voltada para a família. E a família, ela é uma instituição sagrada do Senhor nosso Deus, uma esfera que Deus criou antes mesmo da queda. E essa esfera, ela tem sido atacada pelos nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo. E nós, como servos do Senhor, precisamos ter um amparo da parte do Senhor, com base na palavra dele, para que assim venhamos resistir os ataques dos nossos inimigos e termos uma família segundo o coração do Senhor nosso Deus. O texto que iremos ler hoje, Gênesis 45, ao 5, depois da passagem de Gênesis 50, do 15 ao 21, nos ensina muito a respeito do perdão. E é esse o assunto que nós iremos refletir nessa noite: a família cristã e o perdão. A família cristã e o perdão. Eu lhe convido nesse instante a fechar os seus olhos e assim orarmos, pedindo ao Senhor a iluminação necessária para que venhamos compreender a palavra do Senhor e assim tenhamos condições de, no final da mensagem, viver de acordo com a mesma. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa, por esse encontro que o Senhor marcou, por este culto abençoado, pois o Senhor até aqui tem falado aos nossos corações, e nós pedimos ao Senhor que continue, ó Deus, a ministrar em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que nós venhamos ter a compreensão clara do que diz a Tua palavra. Que essa noite venha ser uma noite de quebrantamento, de transformação de vida, venha ser, ó Pai, uma noite especial, onde haja reconciliações em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Fale conosco, ó Deus, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mentiras, difamações, ações motivadas pela inveja, amarguras, rixas, brigas e muita, mas muita maledicência. Queridos, esses são alguns problemas que acabam atingindo as nossas famílias. Desde a queda do homem, a família, essa instituição sagrada, feita pelo Senhor nosso Deus, enfrenta problemas, principalmente nas áreas ligadas ao relacionamento de pais e filhos, relacionamento conjugal, relacionamento entre irmãos. O diabo parece ter um projeto contra essa instituição chamada família, e cada vez mais, ao decorrer dos séculos, tem lançado as suas setas, as suas artimanhas, para poder destruir algo tão sagrado, elaborado pelo Senhor nosso Deus. O mundo, cada vez mais, tem elaborado ideais que contrariam as Escrituras sagradas,
pois na palavra de Deus nós encontramos o padrão do que é uma família segundo a vontade do Senhor, mas o mundo prega o inverso. Além do mundo, a nossa carne, muitas vezes, por estar cheia de vontades pecaminosas, acaba causando problemas, conflitos em nossos círculos familiares. O grande problema das relações familiares se chama pecado. O pecado original cometido por Adão nos levou a ter uma inclinação pecaminosa, nos levou a ter uma predisposição para o pecado. Os conflitos surgem no nosso meio familiar por conta dessa inclinação que há em nós, também por conta de alguns pecados factuais que muitos dos nossos familiares cometem contra nós, ou que nós cometemos contra os nossos familiares. Desde o começo da história bíblica, nós podemos ver a narrativa de lutas, de conflitos no meio da família, como, por exemplo, o assassinato de Abel, promovido por Caim, o seu irmão. Outro exemplo, ainda, no relacionamento entre irmãos, o roubo da bênção de Esaú, promovido por Jacó. Outro exemplo agora, no relacionamento de um sogro para com o seu genro, Labão trapaceando com Jacó, para poder então fazer com que a sua filha Lia se casasse com o seu genro. E agora no relacionamento de um filho para com seu pai, Rúben, tendo um relacionamento incestuoso com a concubina do seu pai. A Bíblia expõe esses fatos, irmãos. A Bíblia, ela mostra para nós essa verdade nua e crua, de que os nossos relacionamentos familiares, com base nos relacionamentos familiares dos patriarcas, não são perfeitos, porque os problemas que foram vividos no passado também estão presentes nos dias de hoje, por conta da queda, por conta do pecado. A Bíblia expõe coisas horrendas que acontecem no círculo familiar, mas também a Escritura apresenta um Deus todo-poderoso. A Escritura apresenta um Deus cheio de graça, um Deus cheio de bondade, que pode redimir, que pode restaurar relacionamentos que foram quebrados por causa do pecado. A Bíblia nos mostra que Deus deixou uma arma poderosa para poder reatar os laços que foram quebrados no círculo familiar por conta de problemas relacionados ao pecado. Essa arma, irmãos, ela se chama perdão. É o perdão que pode levar pessoas da mesma família, que vivem em um contexto de crise, um contexto de relacionamento, um conflito de interesse, em roda de colisão, a se reconciliarem. E aqui no texto de Gênesis capítulo 45, do versículo 1 até o versículo 5, nós podemos ver o exemplo, novamente, de mais uma família, da família de mais um patriarca, agora de Jacó. O exemplo de irmãos que se levantaram uns contra os outros, irmãos que se reuniram para poder agir de forma violenta contra José, jogando José numa cisterna e depois vendendo José como escravo para uma caravana de ismaelitas, e fazendo assim com que esse personagem tão importante na história da revelação fosse conduzido para uma terra estranha, como o Egito, onde trabalhou na casa de Potifar, onde foi difamado, onde foi preso, humilhado, mas Deus esteve restaurando, esteve guiando, levando a uma posição de honra. O texto que leremos agora, Gênesis 45, do versículo 1 até o versículo 5, mostra um momento em que José tem um reencontro com os seus irmãos, aqueles homens que fizeram mal contra ele. O texto nos narra mais um desses encontros, porque nos capítulos anteriores, esses homens, eles vão até José, eles vão até o Egito por conta de uma grande fome que estava acontecendo no mundo. E naquele contexto, quando eles chegam no Egito, José olha para eles e reconhece cada um deles, mas eles não reconhecem quem é José. E José então aproveita a oportunidade para pô-los à prova, para ver se aqueles homens haviam se arrependido dos atos horrendos que cometeram contra o seu familiar no passado, que no caso era o próprio José. Ele encarcela Simeão, pede que os seus irmãos voltem lá para a terra de Canaã e tragam Benjamim. E é nesse contexto que vem o capítulo 44, o capítulo 45 e o texto que nós lemos agora, em
leitura alternada. Gênesis 45, do versículo 1 até o versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: Então José, não se podendo conter, diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José está aqui estabelecendo perdão com os seus irmãos, depois de ele certificar que a maioria deles, ou cada um deles, haviam se arrependido dos atos que cometeram contra ele no passado. José tem essa certeza, porque após a prova, o próprio Judá, quando ele ameaça prender Benjamim, como fala no capítulo anterior, capítulo 44, se coloca à disposição de assumir o lugar do seu irmão. É nesse momento que José não consegue mais se conter. Ele já havia chorado já 2 vezes, agora pela 3ª vez, ele chora na presença dos seus irmãos. E é interessante aqui no capítulo 45, no versículo 1, ele pede para que todos saiam. Todos os seus empregados deveriam sair naquele momento, porque na literatura de sabedoria do Egito naquela época, um grande líder não poderia demonstrar suas emoções em público. Então ele pede para todos saírem, e ele cria então um ambiente íntimo, só ele e os seus irmãos. E é nesse momento que ele abre o berro, que ele chora e que ele se revela: olha, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Ele se apresenta aos irmãos, e naquele momento que os irmãos se deparam com aquela situação, eles ficam sem palavras. Veja o versículo de número 3, quando ele diz: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Imagine essa cena, irmãos: José se revelando aos seus irmãos, e os seus irmãos não tendo o que falar, atemorizados, com medo diante daquela situação. O homem que eles violentaram, o homem que eles venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas, agora era o segundo na linha de sucessão. Abaixo de Faraó era José que estava no comando. Mas percebam uma lição muito interessante que nós podemos tirar aqui dessa passagem, Gênesis 45, do versículo 1 ao 5, uma lição sobre o perdão. Queridos, em primeiro lugar, o perdão, ele deve fluir da parte ofendida. O perdão, ele deve fluir da parte ofendida. Quem é o ofendido dessa história? É José. Ele foi o alvo da inveja dos seus irmãos. Ele foi o alvo das ações violentas de seus irmãos. E agora aqui nesse texto, ele tem a oportunidade de exercer a vingança contra os seus irmãos. O que ele faz? Ele estabelece perdão com eles. Ele, José, a parte ofendida, ele libera perdão para com seus irmãos. E ele não joga na cara dos seus irmãos o erro que eles cometeram. No versículo 5, ele leva os seus irmãos a entenderem que as ações pecaminosas deles aconteceram porque Deus permitiu e porque Deus tinha um grande propósito. Que propósito era esse? A conservação da vida. No contexto de miséria, no contexto de fome, onde os egípcios estavam padecendo, onde o mundo estava padecendo, Deus levantou José para poder conservar a vida. Também nós devemos entender que Deus levantou José para conservar a família da aliança, para conservar a semente da mulher, a descendência da onde viria o Messias prometido, Deus na sua providência, guiando a história. O homem muitas vezes ele se perde em suas ações pecaminosas, mas Deus ele conserta.
o trajeto do homem. O homem se perde muitas vezes no labirinto de pecado, mas Deus intervém na história desse homem, colocando o homem novamente na estrada correta, para que seus propósitos venham ser cumpridos. Mas o que nos chama a atenção aqui nesse texto é a figura de José recebendo com um coração alegre, com um coração grato, com um coração quebrantado os seus irmãos. Esse homem é um homem que não guarda amargura no seu coração, ele tem disposição para perdoar. Pastor Josué Gonçalves, da Assembleia de Deus, uma vez chegou a dizer que Josué era um homem de mente larga, pele grossa e coração mole. Mente larga porque ele temia Deus, ele tinha sabedoria que vinha do alto. Pele grossa porque ele aguentava as pancadas da vida. Foi vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, mentiram a seu respeito, foi preso. Depois, na cadeia, quando ele pediu para que o copeiro-chefe lembrasse dele, o copeiro-chefe não se lembrou. Demorou 2 anos ainda que o copeiro-chefe pudesse se lembrar dele. E aí sim, ele vai chegar à alta posição do Egito, quando ele ajuda Faraó a interpretar corretamente o seu sonho. E coração mole, porque José tem disposição para perdoar. E ele, sendo a parte ofendida, é o canal de perdão na sua família. O perdão flui de José. O perdão não vem dos irmãos de José que fizeram mal contra ele. O perdão vem do próprio José, o que revela um coração humilde, um coração que foi alcançado pela graça do Senhor nosso Deus, e não um coração orgulhoso, e não um coração duro, mas um coração quebrantado, disposto a perdoar. E meus irmãos, ainda no capítulo 45, no versículo 8, José vai reiterar aquilo que ele diz no versículo 5, quando diz: assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Perceba que José se lembra do que aconteceu. Ele traz à tona o que veio, o que de fato ocorreu na sua vida. E isso nos leva a um entendimento de que perdoar não é esquecer. Na verdade, para perdoar alguém, você precisa lembrar-se do fato ocorrido. E é preciso tratar do problema. Perdoar não é ter amnésia, mas é você ter a capacidade de olhar para o passado e entender que Deus trabalhou, fazendo com que tudo estivesse cooperando para o seu bem, inclusive até usando o conflito dentro da sua família, para que você pudesse avançar, crescer espiritualmente e ser moldado à imagem dele. Perdoar é você olhar para o passado sem peso mais no coração, sem amargura, sem nenhum tipo de ressentimento. E está aqui José dizendo aos seus irmãos: não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o Senhor. O coração dele está quebrantado, está disposto a perdoar. E mais à frente do texto, no versículo 15, nós podemos ver a imagem da reconciliação. O texto diz: José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Eu imagino que depois do susto, depois daquele momento que eles ficaram aterrorizados, eles digeriram a situação, agora sim eles tiveram condições de conversar com José. Mas perceba toda a iniciativa vindo da parte de José, o perdão fluindo da parte ofendida, José chorando sobre os seus irmãos, José abraçando os seus irmãos. É o início de uma reconciliação. E mais à frente, no mesmo capítulo, no versículo 22, está escrito: e a cada um de todos eles deu vestes festivais. Perceba o seguinte contraste: quando os irmãos de José atentaram contra a vida dele, o que eles fizeram? Arrancaram a túnica que José tinha ganhado do pai. Agora José, ele vai pagar o mal com o bem. O que ele vai fazer? Ele vai dar túnica festivais para os seus irmãos. Queridos, quem faz isso é Deus. É a graça de Deus, movendo a parte ofendida para poder estabelecer o perdão. José é a parte ofendida. O perdão, ele deve fluir da parte ofendida. É isso que diz a palavra do Senhor nosso Deus. É que José está lançando o fundamento teológico para a base do perdão. Mas nós temos um segundo texto, agora, Gênesis capítulo 50,
do versículo 15 até o versículo 21. Passaram-se 17 anos. Jacó morreu. O povo já havia descido para o Egito. 17 anos. Durante esse tempo, José estava abençoando os seus irmãos. Mas ainda os irmãos de José não tinham clima para estar diante dele. A culpa ainda aterrorizava aqueles homens. E depois de 17 anos, depois da morte de Jacó, eles tiveram medo de José então se vingar. Então, novamente, eles procuram José para poder conversar. Leiamos o texto, Gênesis 50, do 15 ao 21, leitura alternada. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, esse texto nos leva à segunda lição da mensagem dessa noite. A primeira: o perdão deve fluir da parte ofendida, sim, mas em segundo lugar, o perdão exige o arrependimento do ofensor. O perdão, ele flui da parte ofendida, mas o perdão também exige o arrependimento do ofensor. E novamente eu apresento aos irmãos: José é o ofendido dessa história. Os ofensores são os irmãos de José. José já havia testificado de fato que eles haviam se arrependido, mas ainda a culpa estava aterrorizando esses irmãos de José. Aquele sentimento de que parece que o perdão não estava estabelecido, parece que a reconciliação não havia se completado, e eles ficaram 17 anos com esse sentimento. E isso prova, irmãos, que o tempo não resolve os problemas. Essa história de que o tempo vai resolver, o tempo ele ameniza, mas o que resolve mesmo o problema é perdão, é conversar, é tratar a situação. O remédio é esse. O argumento que muitos usam de que o tempo vai resolver é um argumento, desculpa a expressão, covarde. É uma fuga de resolver os problemas da vida. Por 17 anos, esses homens estavam aí com esse sentimento de culpa. Agora Jacó morre e eles ficam com medo aflora ainda mais. E é esse medo que vai impedir eles, primeiramente, a enviar um mensageiro. Eles enviam primeiro um mensageiro para conversar com José. E esse mensageiro traz então a informação de que assim direis a José: perdoa por a transgressão de teus irmãos o seu pecado, porque te fizeram mal. E antes, portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo. Eles apelam para o pai, o ponto fraco de José. E aí então é feito esse pedido de perdão por meio de uma carta, por meio de algo escrito, por meio de uma pessoa que foi trazer essa informação a José. E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é a palavra perdoa em português. Esse termo hebraico é o termo sa, que significa remover ou cancelar. Isso nos leva ao entendimento de que o perdão, ele é o cancelamento de uma dívida. Isso que é perdoar. É cancelar uma dívida. E é remover uma culpa. E é por isso que muitas vezes a pessoa que ofende, a pessoa que necessita de um arrependimento, ela também precisa tomar posse do perdão. Ela precisa ter discernimento de que ela foi perdoada. E esse é o caso aqui dos irmãos de José. Eles não tinham tomado posse desse perdão. E eles estavam ainda com esse sentimento de culpa em seus corações. Qual é a reação de José nesse texto? José ele chora novamente. Ele chora. E depois vem os seus irmãos. E os irmãos se prostram perante ele. E diz a José:
eis-nos aqui os teus servos. O texto nos mostra que esses homens estiveram se arrependendo. Que esses homens estiveram tendo uma mudança de postura. E José então responde a esses homens dizendo: olha, eu não estou no lugar de Deus. José vai dizer a esses homens: vocês fizeram mal contra mim, perceba que perdoar não é esquecer. Ele se lembra, mas agora não traz mais amargura no seu coração, ele não traz mais peso no seu coração, porque ele entende que o mal que eles intentaram contra ele, Deus o tornou em bem. A história de José é a versão do Antigo Testamento de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o teu propósito. E aí vem, irmãos, o versículo 21. Não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Fecha essa cena, a reconciliação ocorreu de maneira cabal. Por quê? Porque houve perdão. Querido, Satanás, o mundo e a carne prezam por destruir os relacionamentos familiares. E muitos laços familiares estão sendo destruídos. Esses laços só podem ser reatados por meio dessa arma chamada perdão. Essa arma é uma arma poderosa para levar à reconciliação. Só há reconciliação com perdão genuíno. E nós aprendemos nessa noite que o perdão deve partir, deve fluir da parte ofendida. Mas o ofensor também, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Esta história de José, ela aponta para a história de um homem no Novo Testamento, que assim como José foi traído, que assim como José foi humilhado, este homem no Novo Testamento, ele chegou a sofrer por nós naquela cruz do Calvário. Este homem do Novo Testamento não só sofreu, mas ele ressuscitou, e ele está no mais alto lugar de glória. Ele foi glorificado, ele é exaltado. José tipifica o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como José foi vendido por 20 moedas de prata, Cristo foi traído por Judas Iscariotes, vendido por 30 moedas de prata. Assim como José foi escravo numa terra estranha, Jesus veio ao mundo inóspito, veio para os seus o rejeitaram, e veio como escravo, e veio como servo. Assim como José chegou à posição de honra, sendo o segundo abaixo de Faraó, o segundo maioral do Egito, o Senhor Jesus, melhor do que José, é aquele que está sentado no trono, é aquele que ressuscitou e está vivo. Foi o Senhor Jesus que veio ao nosso encontro e ele estabeleceu perdão conosco. Não foi eu e você que fomos ao encontro de Jesus, foi ele que assumiu aquele lugar na cruz do Calvário, em nosso lugar naquela cruz do Calvário, morrendo por nós. O Senhor Jesus nos ensina que o perdão flui da parte ofendida, porque nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Mas o Senhor nosso Deus veio ao nosso encontro com graça, com misericórdia, e Ele nos perdoou. A vida de José aponta para a vida de Cristo, aquele que nos reconciliou com Deus Pai. Porque no Éden, em Adão, nós tínhamos um relacionamento perfeito com Deus, mas esse relacionamento ele foi quebrado por conta do pecado. Mas Jesus ele veio para poder ser a ponte que nos leva ao Pai, para termos reconciliação com Ele. O perdão fluiu de Cristo, e nós, os ofensores, nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, o nosso padrão para o perdão deve ser Jesus. É esse o padrão que José aponta aqui nesse texto. O nosso padrão para o perdão deve ser Jesus. É por isso que nessa noite eu quero fazer um desafio para a sua vida. Você que está vivendo um conflito familiar, uma pessoa da sua família te magoou, te machucou, pecou contra você, e você está ofendido, você está angustiado. Não deixa a amargura tomar conta do seu coração. Siga o exemplo de Cristo. Vá o mais rápido possível conversar com essa pessoa e estabelecer perdão. Até porque se você é um crente em Cristo Jesus, entenda que você foi perdoado por Cristo. E se Cristo te perdoou, você deve também estabelecer perdão com os demais pecadores.
seguindo o exemplo do nosso Senhor. Vá! Não caia nessa conversa do tempo. O tempo vai resolver. Não vai resolver. O tempo ainda vai aumentar cada vez mais a amargura do seu coração. Use a arma do perdão. Restabeleça o seu laço familiar que foi destruído, que foi dilacerado por conta de algum conflito. Vá em busca dessa pessoa. Seja um irmão, seja um primo, seja um tio, tia, mãe, pai. Procure essa pessoa. Converse com ela. Você que foi ofendido, você mesmo. Procure ela e estabeleça perdão com essa pessoa. E o segundo desafio é para você que talvez foi o ofensor. Para você que cometeu o pecado contra o seu irmão, contra o seu familiar. Vá em busca da pessoa que você ofendeu. Vá em busca, mas sem justificativas para os erros. Se arrependa. Peça o perdão. Clame pelo perdão. E reconstrua os laços familiares. Não deixe Satanás, o mundo e a carne prevalecer contra essa instituição sagrada chamada família. Use a arma que Deus está te dando hoje. E essa arma se chama perdão. Eu encerro essa mensagem com a seguinte frase de C.S. Lewis: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Isso é ser cristão. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, nessa noite, cremos que o Senhor falou tremendamente ao nosso coração à luz da Tua palavra. Que nós, ó Pai, ao sairmos daqui, venhamos utilizar essa arma chamada perdão. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que todas as vezes, ó Pai, que uma pessoa vier ao nosso encontro para estabelecer perdão conosco, nós devemos perdoar. Nós devemos ter um coração quebrantado, disposto a Deus a construir ou a reconstruir laços que foram quebrados, dilacerados. Ó Deus, restaure relacionamentos hoje aqui nessa igreja. Trabalhe, Pai, no coração deste irmão que está sofrendo por conta de um conflito com o seu familiar. Essa pessoa talvez foi ofendida, Pai, foi maltratada, foi desprezada. Ó Deus, que esse irmão, que essa irmã, a parte ofendida da história, possa encontrar forças no Senhor e possa conversar com o ofensor, e que haja perdão, que haja reconciliação para a Tua honra e Tua glória. Se nós, ó Pai, fomos os ofensores, cometemos pecados terríveis, fomos, ó Deus, os disseminadores do caos no nosso meio familiar, primeiramente, ó Pai, nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós pecamos contra o Senhor, pois todo pecado que cometemos é contra Ti, meu Deus. Tem misericórdia de nós, porque nós somos pecadores, Pai. E nos ajude a procurar as pessoas que nós ofendemos. E assim estabelecemos perdão com cada uma delas, Pai. Nos ajude, ó Deus, a usarmos essa arma poderosa. Para assim estarmos fortalecendo os nossos laços. E vivendo, Deus, o padrão de família segundo a Tua vontade. Assim, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os presbíteros para que estejam aqui à frente. Peço que os irmãos abram a palavra do Senhor agora em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26 ao versículo 28. Eu farei a leitura e peço que os irmãos, por favor, acompanhem. Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 28. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão
E abençoando o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Para nos perdoar, meus queridos irmãos, Jesus morreu em nosso lugar naquela cruz do Calvário. E o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de todo pecado. E Cristo fala a respeito dessa realidade já na instituição desse sacramento que é a ceia do Senhor, utilizando-se do cálice, do suco da videira, para representar o seu sangue. Também ele utiliza do pão, algo muito comum na alimentação, na dieta judaica, era a presença do pão. Ele utiliza-se desse elemento para poder representar o seu corpo. Pois bem, estamos aqui nessa noite reunidos para cumprir a ordenança estabelecida pelo Senhor Jesus e assim participarmos da sua mesa, comendo do pão e tomando do cálice. Para nós reformados, o pão ele continua sendo pão, o suco de uva continua sendo o suco de uva. São símbolos. A presença de Cristo não está nos elementos, a presença de Cristo está no nosso coração. O nosso coração é elevado à presença do Senhor Jesus Cristo quando nós participamos desse sacramento, quando nós participamos da ceia. E Jesus Cristo está no coração daqueles que foram perdoados, daqueles que passaram pela remissão dos pecados, aqueles que a culpa lhes foi tirada pela obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós iremos neste momento participar da mesa do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que essa não é a mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, se você faz parte de alguma comunidade evangélica, se você já foi batizado, já professou a sua fé em Cristo, está nos visitando, você está convidado a participar conosco na mesa do Senhor, a participar da ceia do Senhor. Nesse momento, nós teremos uma oração. Eu convido o presbítero Rins para que faça a oração de consagração dos elementos. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. E nesse instante, ó Deus, em que preparamos, ó Deus, a celebração da ceia, nós dedicamos estes elementos a Ti, Senhor, e dedicamos a nossa vida a Ti, Senhor. Faça com que essa cerimônia possa, Senhor, atingir o nosso coração, possa nos moldar e que nós possamos dar o valor necessário, ó Deus, ao Teu sacrifício por cada um de nós. Esteja fazendo a Tua obra em nós e que nós possamos ser sempre gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu sacrifício e pela salvação nos dada gratuitamente, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus. Nos abençoe nesse instante e coloque, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade, ó Deus, a Tua misericórdia em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Ao receber os elementos, por favor, aguarde para que todos juntos possamos participar no momento da ceia.
não foi omitido na distribuição dos elementos? Todos receberam? Comamos do pão. Bebamos o cálice. Convido os irmãos a ficarem de pé, juntos iremos louvar o Senhor com o hino 299. Os irmãos podem se assentar. Antes de encerrarmos o nosso culto, nós temos alguns avisos a serem passados para a nossa igreja. O primeiro deles é sobre a nossa semana de oração. Vai começar amanhã, a partir das 18 horas e 30 minutos. Como estamos no mês da família, nós estaremos refletindo nesse tema: Senhor, edifica minha casa, com base no Salmo 127, versículo 1. E neste mês nós temos uma novidade. A semana de oração
ela será dirigida pelas sociedades internas, começando amanhã pela UCP, na terça o PAN, quarta-feira a SAF, quinta o PH e na sexta-feira eu faço o encerramento da nossa semana de oração. Próximo aviso: meu filho é um artista, dia 9/5/2026, próximo sábado, às 16 horas, aqui na Igreja Presbiteriana de Guiratinga. Mamãe, você não pode perder. As mamães estão aí convidadas ou convocadas para participar dessa programação. Vem aí o nosso encontro de UPH da Federação do PROM. Homem que é homem. Se você for homem, venha. Olha que desafio, hein, meus irmãos? Se a gente não for, a gente está aí. Complicada a situação, mas se você for homem, tem que ir. Dia 11/5, às 19 horas, vai ocorrer na Igreja Presbiteriana Central de Rondonópolis, preletor reverendo Afro Júnior, da Igreja Presbiteriana da Vila Aurora. Temos também a programação da Secretaria Presbiterial de CPs do PROM, tema Criando Filhos para a Glória de Deus. Os preletores serão o pastor Manuel, Natália, data 23 de maio, horário às 14 horas, local Igreja Presbiteriana da Vila Aurora, Rondonópolis, MT. E a programação ela será voltada para os pais do presbitério. A programação essa está sendo organizada pela nossa irmã missionária Laís, que é secretária presbiterial dos CPs. Mais algum aviso por parte de alguma sociedade interna? Se não temos, irmãos, nos coloquemos em pé. Eu convido os aniversariantes da semana que vem à frente. Você que completou mais um ano de vida, fez aniversário de casamento, você é convidado para estar aqui à frente, para que a gente possa orar. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos pelo culto dessa noite. Te louvamos, Pai, porque o Senhor falou tremendamente ao nosso coração. E nós pedimos que o Senhor nos conceda a graça de vivermos conforme o que aprendemos. Que diante dos conflitos, dos problemas familiares, quando formos a parte ofendida, sejamos como Cristo e viemos buscar aqueles que nos ofenderam com o objetivo de estabelecer perdão. Se formos os ofensores, ó Pai, que nós, ó Deus, possamos ter o discernimento que carecemos de, primeiro, pedir perdão, Senhor, e de procurarmos os irmãos que nós ofendemos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Pai, a proteger as nossas famílias e a fortalecer as nossas famílias, tendo o discernimento que o perdão sempre deve ser usado quando os laços familiares estiverem, ó Deus, sendo atacados. Senhor Deus, com as nossas vidas, nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Te agradecemos, ó Deus, pelos aniversariantes da semana. Te louvamos, ó Pai, pela vida da Aline. Que o Senhor esteja abençoando a tua serva cada dia mais, aumentando a sua fé. Que ela continue crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Que o Senhor esteja abençoando o teu servo Rick. Que o Senhor, Pai, use ele poderosamente na tua casa. Que ele seja uma bênção aonde ele for. Que o Senhor, Pai, dê saúde a ele e fortaleça ele cada dia mais. Agora, Pai, rogamos pela filha da Catarina, Juliana, que o Senhor venha ao encontro dela, que o Senhor, Pai, possa curá-la da sua enfermidade. Tenha misericórdia dela, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aproveitamos a oportunidade também, apresentamos outros irmãos que se encontram enfermos. Nando, ó Deus, primo do presbítero Zacarias, a Joana, o Rosalvo, ó Deus, tem misericórdia dessas vidas, o netinho da Avelina, nosso irmão presbítero Paulo Pereira, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, com a tua graça, amparar cada um desses irmãos, fortalecer cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor uma semana abençoada, pedimos ao Senhor, ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, viver para a tua honra e tua glória, no decorrer destes dias, dessa nova semana que começa. Assim, ó Pai, nós oramos, te agradecemos e consagramos essa nova semana ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e glorioso Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.
Senhor. Ao sair daqui do templo, não vá embora, desça lá para o pátio. Nós temos um cafezinho, um chazinho. Vamos ter o nosso momento de comunhão, a comunhão dos santos.